Aula sobre prolapso pélvico. Então, as estruturas da pelve feminina, né, podem se prolapsar, principalmente útero, vagina, bexiga, reto ou alguma parte do intestino. E por que isso acontece, né? Eu tenho principalmente dois componentes, né? Componentes de ligamentos e componentes musculares. Então, aqui nessa figura, dá pra gente ver principalmente os ligamentos e os componentes musculares. Principalmente aqui da parte ligamentosa, né, vejam quantas estruturas fazem parte, só da pelve para segurar tudo no lugar, né, basicamente. Eu tenho aqui principalmente 2 ligamentos, o ligamento útero-sacro, tá, ele vai segurar aqui o útero no sacro, vai fazer parte vai contribuir bastante com a parte da sustentação do útero, né, então ele é importante aí principalmente para deslocamentos, né, então do útero e até mesmo da vagina. E eu tenho também o arco tendíneo da face pélvica, principalmente para prolapsos aí, deslocamentos laterais, né, então prolapsos laterais aí da vagina. Essa parte de ligamentos, ela também vai ser bastante importante com relação à questão do colágeno na mulher, né. Então não é só uma questão de paridade que pode levar uma paridade elevada que pode levar a prolapsos, né, eu tenho outras qualidades ligamentosas não relacionadas à paridade que também podem me levar ao prolapso. E aqui a parte muscular, né, eu vou ter vários grupos musculares, principalmente os do diafragma pélvico e os do diafragma urogenital, que vão ajudar a fazer essa sustentação, né. Então aqui do diafragma pélvico eu tenho o pubococcígeo e o pubo retal que estão nessa imagem, né, pubococcígeo, né, o pubo retal aqui também, mostrando nessa imagem. Existem outros que não estão aqui na figura, teria que ter um corte transversal para a gente poder ver, mas os 2 grupos que mais caem nas provas são o diafragma pélvico e o urogenital. O pélvico, ele vai ser composto pelo músculo levantador do ânus, que é composto, né, pelo iliococcígeo, pubococcígeo e o pubo retal. E o diafragma urogenital, que também não está nessa imagem, né, teria que ter um corte transversal. Ele vai ser composto principalmente pelo músculo transverso profundo e o superficial e o esfíncter uretral externo. Então, transverso profundo e o superficial e o esfíncter. Então, vejam, eu tenho principalmente 2 componentes, né, ligamentos e músculos que vão me fazer sustentação da pelve. Se algum desses, ou os 2, ou enfim, uma conjuntura de fatores falhar, eu posso ter o prolapso, né. Então são vários fatores de risco intrínsecos à mulher, né, então às vezes é uma questão de fraqueza de ligamento, uma fraqueza de colágeno, ou às vezes é uma questão relacionada à paridade também, mas, lembrar sempre que não necessariamente mulheres com uma paridade elevada vão ter prolapso, né, tem mulheres nulíparas que também têm prolapso pélvico. Então agora eu vou exemplificar vários tipos de prolapso para vocês entenderem e correlacionar isso com o POPQ, né, que é aquela classificação que a gente faz para ver qual o grau de prolapso, onde que está o prolapso, acaba caindo bastante em provas e foi, uma sugestão de uma seguidora que eu fizesse esse vídeo, né, para ajudar a entender melhor o POPQ, que às vezes fica um pouco mais confuso. Então, para entender o prolapso, né, inicialmente, como que seriam as estruturas iniciais? Então, eu tenho aqui a vagina, né, eu tenho aqui o colo do útero, tenho aqui a bexiga, o ureter, e a parte do intestino aí para o reto. Então, essas são as estruturas nos seus locais adequados, sem nenhum prolapso. Bom, então o que seria um prolapso anterior, um prolapso de cistocele, por exemplo? Eu tenho a fraqueza aqui dessa estrutura dessa parede vaginal anterior,
né. Claro, existem diversos graus, mas, por exemplo, né, eu posso ter essa fraqueza aqui toda e, a parte da bexiga acabar entrando nesse saco herniário, vamos dizer assim, né, entre aspas, e aqui eu tenho essa cistocele, tá. Então aqui seria a representação da cistocele e, eu posso ter aqui vários sintomas, né, então eu posso desde urge-incontinência até incontinência, né, então não tem, existem vários graus aqui de sintomas urinários. Eu posso ter uma dificuldade de esvaziamento, né, miccional. E eu posso ter sintomas vaginais, né, então sintomas vaginais que seriam? Sintomas, com relação a durante a relação sexual, né, então de dor, algum sintoma de pressão, né, ali naquela região. E como que eu faço a correção, né, como que eu faço a correção dessa cistocele? Eu vou fazer a colporrafia anterior, que nada mais é, né, do que a correção dessa parede aqui, né, e colocar de volta as estruturas no lugar e fazer essa correção da parede anterior aí da vagina. E, como que seria então o prolapso da parede posterior, um prolapso de reto, né? Da mesma forma, eu vou ter, só que agora uma fraqueza de estrutura da parede posterior da vagina, né? E isso pode aí levar consigo ou o reto ou até mesmo uma alça intestinal, né? Então aqui eu posso ter a retocele ou a enterocele, se eu tenho uma alça intestinal dentro dessa fraqueza da parede vaginal. Então a retocele ou enterocele, se eu tenho alguma alça. E aqui de sintomas, eu também posso ter sintomas vaginais, como eu comentei anteriormente, mesmo princípio, e uma incontinência fecal. E o princípio da correção é o mesmo. Eu vou fazer uma colporrafia posterior. E a uterocele, né, o que que seria? Então, o prolapso do útero mesmo, principalmente aí por uma fraqueza do ligamento uterosacro, que a gente já mostrou ali anteriormente, né, no começo da aula. Então eu vou caminhar com esse útero aqui para dentro, tá? Pode até inclusive se exteriorizar. Então essa seria a representação da uterocele. O tratamento pode ser até uma esterectomia, né, ou uma cirurgia não tão invasiva, mas para que eu possa, fazer uma sustentação aqui posterior, se o prolapso não for tão avançado, né. Então a gente vai comentar dos graus mais para frente, mas só para adiantar aqui, então o prolapso grau 1, e grau 2 eu posso aí fazer uma cirurgia de Manchester, que chama, e um prolapso mais avançado, grau 3 ou 4, eu posso fazer uma esterectomia. Eventualmente, eu tenho outras formas de se tratar um prolapso uterino, né. Muitas mulheres não têm capacidade de aguentar uma cirurgia, né, então eu tenho outras formas de tratar isso, seja com exercícios, seja com pessáreos, que são objetos, né, que eu vou colocar dentro do canal vaginal para que a sustentação do útero possa ser feita sem que isso seja necessário cirurgia. Existem casos e casos, né, é importante conhecer que existem essas outras alternativas, mas aqui o foco vai ser mesmo para a gente entender como que ocorre esse prolapso e como que eu classifico ele no POPQ. E principalmente aí as intervenções cirúrgicas que vocês vão ver, nas provas, né, os nomes nas provas. Existe também o prolapso, vaginal. Aqui o prolapso vaginal vai acontecer nas mulheres que já sofreram esterectomia, né, então já não tem mais o útero, né, então só tem aqui essa cúpula vaginal e, pode acontecer o prolapso, ou seja, a inversão disso para fora, né. Então, o prolapso vaginal nas mulheres que já sofreram esterectomia, né, porque essa mulher ainda tem o útero, então eu vou ter um prolapso uterino, posso ter um prolapso uterino junto com o vaginal. E o que que eu vou fazer aqui de cirurgia, né? Eu vou fazer a fixação dessa cúpula, né, eu tenho que fixar essa cúpula, voltar ela para dentro, né, e fixar ela aqui posteriormente, né. Então eu posso fazer essa fixação, então é a fixação da cúpula, seja em promontório,
seja no reto abdominal, seja no ligamento uterosacro. Né, eu tenho várias modalidades, mas o princípio é o mesmo, voltar, retornar a vagina para o ponto, normal dela e fazer essa fixação da cúpula. Quais são os pontos que eu preciso saber para classificar o prolapso, para colocar ele naquela tabelinha do POPQ, para vocês entenderem o que são aqueles números, tá? Então, aqui na anatomia normal, eu tenho o ponto C de cervice, o ponto D, né, que aqui ficou um pouquinho mais difícil no desenho, mas o ponto D, ele é o fundo de saco de Douglas, né? O ponto A, tanto ele é anterior quanto posterior, então o A anterior e o A posterior, da parede posterior, eles são pontos fixos, né? E eles são fixos a menos 3 centímetros da entrada da vagina. E o ponto B tanto da parede anterior quanto o ponto B da parede posterior, eles são móveis e eles vão representar o ponto mais posterior da vagina. O hiato genital, o corpo perineal. Aqui dentro da vagina, os centímetros, né, vão ter graduações negativas e aqui para fora graduações positivas. O importante é ressaltar que todas essas estruturas aqui, elas vão ser medidas em valsalva, ou seja, onde o prolapso é máximo, certo? E a única medida do POPQ que eu vou medir, que não vai ser em valsalva, vai ser o comprimento total da vagina, né, que do inglês é Total Vaginal Length. E essa é uma medida que eu vou fazer com o prolapso completamente reduzido de volta ao normal. Uma outra observação aqui é que em mulheres esterectomizadas, tá? Na esterectomia, o ponto D ele vai ser inexistente, tá? Ele não existe. Ou ele vai estar com assim, né, nessa simbologia, ou ele vai ter um tracinho assim, ou seja, ele não existe. Bom, então vamos lá para esses exemplos que a gente comentou aqui, para vocês conseguirem colocar isso num POPQ. Eu vou aqui dar outros exemplos de prolapso, só para serem prolapsos mais importantes, e aí fica mais fácil da gente visualizar. Então, aqui, por exemplo, né, a vagina, como a gente tinha comentado, e eu tenho um prolapso aqui de parede anterior muito grande, né, aqui é a minha parede posterior, né? Então, ó, aqui o que seria, né, a vagina normal, e aqui esse prolapso muito importante da parede anterior. Como que eu vou classificar isso no POPQ? Aqui, nesse caso, né, uma mulher esterectomizada, também é uma característica muito comum de provas, é verem que várias mulheres são esterectomizadas na representação do prolapso, né? Com uma distância aí vaginal, né, um comprimento vaginal de 6. O mais importante é eles te identificarem onde que está o ponto C. Então, por exemplo, vou dizer que o ponto C está aqui, a menos 2. Então, o ponto C está a menos 2. E aí, eles vão te dar outros números, né? Por exemplo, aqui, né, só representando para esse caso, eu tenho um ponto anterior mais 3, um ponto também da parede anterior de mais 6, o hiato de 4, o corpo púbico de 2, e aqui a parede posterior, menos 3 e menos 2. Então, essa seria a representação, né, isso daqui a questão vai te dar, e o que você vai imaginar, né? A ideia é, a questão te dá esses valores e você tenta entender o que está acontecendo, né? Então, vamos lá. Eu tenho uma mulher esterectomizada, né, porque o meu ponto dele não existe, um comprimento vaginal é de 6 e a minha cúpula está a menos 2, ou seja, ela ainda está para dentro, né, da cavidade, mas ela está bem aqui mesmo, muito próxima da saída. Então, meu ponto C é esse. A parede posterior, que é essa, né, ela está praticamente no mesmo local, né? O ponto A posterior, ele está a menos 3, ou seja, que é o ponto normal dele. E o ponto mais posterior da vagina, ele está aqui, né? Muito próximo da cúpula, a cúpula que vai nos delimitar aqui. Então, ele está a menos 2 também. Então, vejam, eu tenho um prolapso que é muito mais de parede anterior e a parede posterior está quase que aqui, né? Essa parte aqui não foi prolapsada, o ponto A ainda está no seu basal e o ponto B foi só deslocado, mas não muito. Mas, em compensação, o ponto A da parede anterior está a mais 3, né?
esse é o ponto máximo do A, ou ele é -3, que é o original dele, ou ele caminha tudo para fora, sendo +3. E o ponto B, como eu falei, ele é móvel, então ele é a parte mais posterior. Então o B, ele está aqui em +6, né. Então vejam, essa representação é uma representação de um prolapso anterior. Só para esquematizar aqui, para vocês terem um padrão, né. Aqui eu vou ter o D, aqui eu vou ter o C, aqui é o comprimento da vagina, ponto B anterior, o ponto A anterior, mesma coisa, né, o ponto A posterior e o B posterior, o hiato genital e o corpo púbico. Como eu falei, isso daqui não existe uma regra, né, qual que é o valor do tamanho da vagina. É variável, né, de 6, 8 centímetros. Ah, onde deveria estar a cúpula? Geralmente a cúpula vai estar vai ter a mesma medida do tamanho da vagina, né. E o corpo D também vai estar muito próximo disso ou alguns centímetros para trás. O ponto A, tanto o anterior quanto o posterior, ele normalmente, o ponto normal dele vai ser de -3, tá, essa é a referência. E, imediatamente posterior vai estar o ponto B, que normalmente também vai estar a -3, mas lembrando que ele é móvel, né, ele consegue, estar em outras posições, sendo que o A ou está em -3 ou ele vai caminhando para +3, né. O A ele não está além disso, não existe A, por exemplo, +4, né. Ele é ou -3, -2, -1, 0, +1, +2 ou +3. Então agora vamos fazer uma representação de um prolapso posterior. Então, vou primeiro colocar os pontos, depois a gente vai representar isso para vocês entenderem como que faz essa representação novamente. Esse é um exemplo que eu já pensei, né, não estou tirando esses números aí ao acaso. Eu já pensei no desenho que eu vou fazer, em como que eu vou representar tudo isso. Mas, por exemplo, a questão vai te dar esses números e vai te perguntar o que está acontecendo aí, qual tipo de prolapso é esse, o que que a gente vai fazer para tratar, por exemplo. Tenho aqui a vagina, né? E vejam, a parede anterior, ela está muito bem localizada no ponto dela, -3, o ponto A, que é o ponto dele, e o ponto B, ele também está -3, ou seja, está, o ponto mais posterior da vagina vai ser o -3 logo depois do A, certo? Então a parede anterior, ela está bem. A cúpula, ela também está localizada aí no final da vagina, né, se a vagina tem 8 centímetros, a cúpula está lá no final, então ela não foi deslocada. Aqui, tanto o hiato genital quanto o corpo púbico, não esses valores, eles podem modificar, mas assim, eles não vão te considerar para o prolapso, né, você pode até entender que tem uma fraqueza dessas estruturas, né, se eu tenho um hiato genital muito longo, né, provavelmente tem uma fraqueza de estrutura de ligamento que precipitou que isso ficasse mais alongado, mas não vai me contribuir para classificar o prolapso em si. Vejo que é uma mulher esterectomizada, né, e que aqui claramente eu tenho um prolapso da parede posterior. Eu tenho o meu ponto a +3, né, ou seja, ele foi completamente para fora, e o ponto B, ou seja, o que mais está para fora, é a 4 centímetros. Então aqui eu tenho o meu ponto, A posterior está a -3, o meu ponto B tá +3, né, perdão. O meu ponto B tá +4, ou seja, essa é a parte que mais se exteriorizou da parede posterior. E a minha parede anterior, ela tá bem no lugar dela, ou seja, tanto o ponto A anterior quanto o B anterior, eles estão normais. E, como que eu representaria então um prolapso uterino? Também vou partir novamente de uma representação que eu já pensei. Tinha uma vagina que tinha 10 centímetros. Como que eu faço para saber isso? Eu tenho que reduzir todo o prolapso e fazer essa medida. As demais medidas eu vou pedir para o paciente fazer uma manobra de Valsalva, ou seja, eu vou aumentar a pressão intraabdominal para que eu possa expor o máximo do prolapso, para que eu possa então classificá-lo. Então, depois que eu já pedi para o paciente fazer o máximo de força, eu faço essas medidas e aí então eu posso classificar qual é o grau desse prolapso. Então, aqui nesse caso, tem uma vagina de 10 centímetros, mas que a cúpula está a 0, ou seja, ela literalmente está encostando aqui na abertura da vagina, né? E o útero já praticamente desceu todo, né? Não se exteriorizou, cúpula está a 0, né? A minha parede posterior
que seria mais fácil de representar, né, como se estivesse assim. A parede, tanto posterior quanto anterior, já andou junto com o útero, né, e tá ali muito próximo da saída, tá a -1. O fundo de saco tá aqui a -2, um prolapso uterino e vaginal. Aqui existe uma entidade que também gosta de cair em provas, que é isso daqui. Eu tenho a vagina, eu tenho o útero e eu tenho um alongamento do colo, tá? Esse é o alongamento hipertrófico do colo. Eu tenho principalmente duas causas para isso, né? Eu tenho uma causa congênita e eu tenho uma causa associada ao prolapso. Porque nada mais é do que o alongamento do colo, né? Vejam, eu não tenho, nesse caso, né, que eu desenhei, eu não tenho um prolapso em si uterino, eu tenho só um alongamento do colo. Mas eu poderia ter esse alongamento e um prolapso também, né? Então, principalmente, essa daqui é a modificação, né? Eu vou ter as estruturas nos mesmos lugares, mas o ponto C ele vai estar muito distante do que seria o comprimento da vagina toda, né? O ponto D ele pode estar aqui, normal, mas se eu tiver um prolapso, ele vai estar menor também. E o que que eu faço? Qual é o tratamento disso? Se ele é congênito, né, eu faço a amputação do colo, e se ele é associado ao prolapso, eu vou fazer a correção de acordo com o prolapso. Para terminar, então, como que eu classifico? Agora vocês já sabem como fazer a esquematização, né, a representação do POPQ em si, né, das tabelas, como que isso seria na representação. Mas então, como que eu classifico esse prolapso de acordo com o POPQ, né? De acordo com a classificação mesmo. Então, o grau do prolapso, de acordo com o POPQ. Grau 0, eu tenho o ponto A anterior, o ponto A posterior, o ponto B anterior e o ponto B posterior estão na sua localização normal, a -3, tá? E o ponto C ou o D, eles são menores do que o tamanho da vagina, -2, tá? Então, por que que seria isso, né? Então, se eu tenho um tamanho de uma vagina de 8 centímetros, 8 menos 2, 6. Então, o ponto C e o ponto D, eles têm que estar menor do que -6. -6 porque é para dentro da vagina, né? Então, eles têm que ocupar esse, né, de 8 aí até, de -8, né? Até -6 seria o ponto C e D, classificando ainda o grau como um grau 0. Se eu tenho, por exemplo, um grau 1, o grau 1 é que a estrutura mais externa, ela ocupa uma localização menor do que -1. Então, -1 para dentro, né? O grau 2, eu tenho a estrutura que estiver mais exterior, pode ser parede, pode ser cúpula, não importa. De -1 até +1, né? Então, já exteriorizou aqui. Grau 3, se eu tenho a estrutura mais externa acima aí de 1 centímetro, mas menor do que o tamanho total da vagina, -2. Então, novamente, um exemplo de uma vagina de 8 centímetros, 8 menos 2, 6. Uma estrutura que se exteriorizou até 6 centímetros, sendo que o prolapso total seria 8, ela ainda é classificada como grau 3. E grau 4, então eu tenho uma estrutura que, aí, por exemplo, no nosso exemplo, né, se houver um prolapso entre 6 e 8, que 8 seria o comprimento total desse exemplo, né, que nós estamos dando, poderia ser qualquer outro. Então, se eu tenho esses 2 centímetros aí que faltavam, aí eu tenho um prolapso grau 4, né. Isso principalmente quando a gente está falando de uterocele, vai ajudar a entender quais as formas de tratamento que a gente vai fazer. E só gostaria de pontuar aqui mais duas coisas. Sempre que eu tenho um prolapso, né, sempre que eu tenho qualquer tipo de prolapso, é interessante que eu faça um ultrassom dessas estruturas. Eu preciso ver o que está dentro do saco herniário. Se eu tenho sintomas urinários, eu também investigo com ultrassom, também preciso ver se não tem hidronefrose, se eu não tenho acometimento de estruturas mais altas por conta desse prolapso, né? Porque eu posso ter o acotovelamento do ureter, e isso pode já ter repercussões muito mais crônicas do que a gente imagina, né? Então, eu preciso me certificar de que as outras estruturas não estão danificadas, e não tem nenhum outro comprometimento a não ser esse do prolapso em si. Existe uma outra cirurgia que é uma cirurgia, entre aspas, corretiva, né, de prolapso tanto de uterocele quanto de prolapso vaginal, que é o fechamento da vagina, né?
Esse fechamento da vagina também, em casos, muito particulares, em que eu não tenho mais atividade, né, sexual, eu posso fazer esse fechamento da vagina, que é a cirurgia de Lefort, ou a colpoclase, né, que a gente chama. Vou deixar aqui só para vocês, eh, saberem que existe. Então a colpoclase é o fechamento da da vagina pela cirurgia de Lefort, né, eu tenho que primeiro retirar a estrutura mucosa da vagina, né, para que eu não tenha comprometimento dessa estrutura depois, e fazer a obliteração da vagina. É um tratamento cirúrgico, mas de menor risco, né, do que às vezes uma esterectomia, e acaba aliviando os sintomas da mulher, sintomas de peso, né, vaginal, ou muitas vezes algum grau de incontinência que ela tenha, mas novamente é uma cirurgia para casos particulares, né, que eu não tenho mais atividade sexual. Então, é basicamente isso. Vamos só resumir aqui. Então, prolapso pélvico, eu tenho que me atentar principalmente para estruturas ligamentares e musculares do assoalho pélvico, levando em consideração bastante aqui o ligamento útero-sacro e o arco tendíneo da fáscia pélvica, né, que vão sustentar estruturas aqui como o útero e até mesmo a parte lateral aqui da vagina, e estruturas musculares, principalmente do músculo levantador do ânus, né, do diafragma pélvico e do diafragma urogenital. Aqui, na classificação, né, saber onde ficam os pontos que vão ser usados no POPQ, lembrar que todas essas medições vão ser feitas no ponto máximo do prolapso, então em Valsalva, exceto o comprimento da vagina, que eu vou fazer com redução completa do prolapso. E lembrar que mulheres esterectomizadas, o ponto D, ele é inexistente, né, ausente. E o ponto B, ou ele pode estar na mesma medida do ponto A, se eu não tenho nenhum tipo de prolapso, ou, como a gente vai ver aqui nos outros exemplos, ele caminha muito mais do que o A, que vai de -3 a +3, tanto a anterior quanto a posterior. A cistocele, então, se eu tenho uma fraqueza de parede anterior, eu posso ter uma cistocele acontecendo. O tratamento é principalmente com uma colporrafia anterior. Dessa mesma maneira, a retocele pode acontecer em parede posterior, e o tratamento é essa colporrafia posterior. Tenho também o prolapso do útero em si, e aí a depender do grau eu tenho diferentes tipos de tratamento. Tem um outro tipo de tratamento também que é a colpoclase, né, que é a obliteração da vagina, que também pode ser feito no prolapso vaginal. O prolapso vaginal, ele acontece depois que eu já tirei o útero, sendo que eu posso ter um prolapso uterino e vaginal, mas vaginal exclusivo é só quando eu já tirei todo o útero. E lembrar também dessa outra patologia, né, que é o alongamento hipertrófico do colo. Pode ser congênito, em que eu tenho o ponto D e todas as outras estruturas no seu local, mas o ponto C ele é menor do que o comprimento total da vagina, e ele pode também estar associado a um prolapso. Então, posso ter prolapso uterino ou de outras estruturas e um alongamento hipertrófico do colo. Aqui eu deixei alguns exemplos, né, que é para vocês não terem tanto medo de fazer o POPQ, de entender a estruturação aí dessa tabelinha, e ter sempre em mente aqui a referência dos pontos e sempre desenhar essas estruturas, que vai ficar muito mais fácil de entender. É isso, até semana que vem.